Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no nosso espaço do Comunidade Plus, só que agora, gente, estamos chegando na última lição desse trimestre, uma lição aí abençoada, né? Falando sobre o livro de Levíticos, aprendemos muitas coisas e esse nosso último encontro aqui não pode ser diferente, né? Então aí, a lição dessa semana trabalhou um pouquinho sobre a lei de Deus e para a gente partir para o nosso bate-papo aqui, vamos para a pergunta que vai rolar ali agora, para a gente então começar a nossa conversa. Ei, pastor, tudo bem? Bom, eu separei uma pergunta especial para o senhor. Como que o senhor explicaria para um amigo que a lei de Deus é um ato de amor e cuidado para com o seu povo? Pastor, aguardo a resposta. Tamo junto? Olha aí, como explicar para um amigo que a lei de Deus é um ato de amor? E aí, meus amigos, aí, Rafa, Felipe, o que vocês têm a dizer sobre isso? Pode explicar, Serginho. Estamos aqui toda vida, né? Olha, eu acredito que a primeira parte da lei de Deus fala sobre o amor a Deus. É meio óbvio, né? Fala de adoração e tal, não considerar nada acima de Deus. Agora, a segunda parte que talvez seja mais desafiadora pela pergunta que ele menciona, né? O que tem a ver? Você não matarás, não sei o que lá, não. Mas quando a gente começa a observar que o contexto da época era um povo saindo de uma escravidão, a gente entende o porquê que a lei foi tão negativa, falando não. Era um povo acostumado com chicote, era um povo acostumado a uma linguagem mais dura. Hoje, talvez, se Deus tivesse a oportunidade de dar os 10 mandamentos numa outra realidade, talvez outras palavras seriam usadas. E a gente tem que hoje interpretar e entender o princípio que está por trás de cada mandamento. Então, o mandamento que fala sobre não roubar, o mandamento que fala sobre não furtar, o mandamento que fala sobre não adulterar, não matar, ele tem vários sims por trás. É o sim à vida, é o sim ao respeito à propriedade do outro, é o sim ao casamento, e existem vários sims por trás, né? Então, o amor de Deus é revelado na quantidade de coisas que ele gostaria que a gente usufruísse. Um casamento bacana, uma vida onde você não vive morrendo de medo de ser morto a qualquer momento. Ele queria que todo mundo respeitasse, todo mundo tivesse mais carinho uns pelos outros, né? E assim, Falei bonito? não falou, ótimo. Tá certo? Por mim acabou. Acabou. Vamos encerrar aqui, né? Só prolixo. Então, eu tô pensando enquanto você está falando, Rafa, e eu me lembrei que talvez, assim, a chave para a gente entender, em Marcos 12, um mestre dali pergunta para Jesus qual era o maior mandamento. Ele fala, olha, ame o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e o próximo como a você mesmo. E a gente sempre se acostumou a ver a lei de Deus como a primeira metade, só amor a Deus, e a segunda metade, só amor ao próximo. Só que eu acho que esse é o problema que os judeus caíram e que Jesus tenta corrigir naquela conversa com o mestre da lei. Por quê? Vou pegar o exemplo do mandamento do sábado. Eu posso pensar e falar o seguinte, o sábado, o principal é amar a Deus. Então, o sábado, eu vou ser totalmente espiritual, só pensar nas coisas de Deus e tal. Vou dar um exemplo de coisas que eu já fiz. Casado, com um filho pequeno, acordava cedo, minha roupa estava lá passada, lições da Bíblia, lia minha lição, minha Bíblia e tal, me consagrando. E aí a minha esposa tocando louco, tendo que arrumar as crianças sozinha, preparar café da manhã e tudo, e eu incomodado, porque ela estava demorando a fazer as coisas, atrapalhando de chegar cedo na igreja. Fazendo 3 coisas mesmo. 3 coisas. E assim, eu queria chegar cedo, porque é meu dia com Deus. E quantas vezes a gente saía brigando? Por quê? Porque ela não, sabe? E aí eu entendi que eu era um grande animal. Porque o mandamento do sábado é amar a Deus e amar o próximo. Se eu tenho as duas perspectivas juntas, eu penso, opa, peraí, como é que eu posso ajudar minha esposa? Eu vou adiantar aqui a roupa dos filhos, o banho, ajudar no café da manhã. E aí, por exemplo, chega depois do culto aquela louça imensa. Para ela lavar, estou falando de uma relação normal, né? Sim. Para ela, muitas vezes, querer lavar é trabalho. Para mim, não. Então eu posso chegar ali porque, não, vou deixar ela para lavar depois do pôr do sol, aquela louça horrível. Então, assim, quando eu penso de que cada mandamento eu tenho o dever de amar a Deus e amar o próximo, e que ambos estão ali juntos, eu saio de fanatismo, ou então, o sábado é só amar o próximo. Eu não vou para a igreja porque eu vou dar quentinha, vou dar roupa.
e tal. Só que há uma coisa de eu parar nesse dia para refletir, para ouvir uma palavra de Deus, para ser confrontado, para aprender mais como agora na Comunidade Plus. Então, acho que esse é o desafio da gente. É uma prova de amor? É, por quê? Até citei aqui durante essa temporada. Ellen White fala: amar é um princípio ativo que promove o bem. Vamos pegar os 10 mandamentos? Aonde que um patrão inventaria o mandamento do sábado? Então, o problema é que nós partimos de uma perspectiva de que mandamentos são limitadores. Atos, muitas vezes nós só enxergamos como atos proibitivos, né? E não vemos ali como uma forma de proteção de Deus. Nos mandamentos nós enxergamos, por exemplo, que Deus ele protege a propriedade privada, ele protege a própria pessoa, o nosso corpo, né? A nossa saúde, ele protege a nossa adoração, que muitas vezes nós nem pensamos nisso, né? Então ele cria Instrui, né? um método de instrução, né? Para proteger a verdadeira adoração, né? Para que a gente se Cuida dos aproxime. parentes também, quando fala ali dos pais, né? Imagina quanta gente que, respeitando o mandamento, cuidou com mais carinho, com mais cuidado de seus progenitores e de pessoas que cuidaram dele, né? Não, uma vez uma adolescente, ela foi na minha sala e ela falou o seguinte: pastor, acho irresponsável a igreja ensinar os 10 mandamentos para as crianças. As crianças não têm estrutura emocional para aguentar. É muita pressão. Eu falei assim: pera aí, minha filha, vamos lá. Desses 10 aqui, qual que dá para a gente tirar? Qual que isso aqui é buscando o mal? Se você tem uma sociedade que as pessoas são honestas umas com as outras, é pior ou melhor? Uma sociedade sem inveja. Então, acho que o problema é que muitas vezes a gente tem ressentimentos, a gente tem percepções negativas e a gente quer enxergar tudo da forma como nós fomos ensinados. E a lei de Deus, não, calma, há uma cosmovisão melhor. E aí, eu acho que nós podemos ficar com o que diz o apóstolo Paulo, né? Que a lei de Deus ela é santa, ela é justa, ela é boa e ela, sem dúvida nenhuma, nos protege, nos ajuda a ver que Deus ele está interessado no nosso bem-estar, né? Preocupado que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Agora, ensinar não adulterarás.